Eu acabei saindo do corpo, vi uma esfera aberta em cima, estava assim, e aí eu comecei a me elevar, entrei e estava uma legião de anjos, que tinham mais de 3, 4 metros de altura. Já fui mineral, já fui vegetal e já fui um animal. Estou nessa transição de animal humano para poder ser humano. Nessa transição, eu digo que eu não tenho raízes, que nós somos caminhantes. Nós precisamos ir, conhecer, cheirar, tocar, ver, sentir e cuidar principalmente da nossa parte mais intensa, intrínseca, mãe terra, xamânica. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista que teve sua estreia no dia 9 de março de 2010. E hoje já, daqui a pouquinho vai completar 16 anos, hein? Nossa convidada de hoje é a Tânia Bailardi, mais uma vez aqui no estúdio. Bem-vinda, Tânia! Eu é que agradeço. Nossa, 16 anos, que energia linda! 16 anos e mais de 1000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, seus estudos, pesquisas, divulgando livros, já falando de planner, de outras novidades, assim, inspirando muitas pessoas aqui do Consciência Próxima. E hoje, nós estamos aqui na parte técnica, ela que se encontrou em Perdizes. Fernanda, obrigado por ter vindo aqui. A gente não ligou o seu microfone, mas ela que está operando aqui as câmeras hoje. Ela estreando aqui nos bastidores da TV Consciência Próxima. Fernanda, muito bem. E hoje eu tenho minha decodificadora de almas. Aqui é a decodificadora. Colocamos a Tânia como a decodificadora de almas, né? Para falar sobre revelações sobre a morte, sobre cidades de cristal, sobre Egito, sobre 2026, vários temas aqui que eu acho que vocês vão gostar bastante, apreciar bastante. Então já vamos começar com algo que ela tinha comentado, que ela até citou um pouquinho antes de iniciar aqui, que foi na sua ida em Nova York. Como é que foi essa experiência espiritual transformadora, acredito eu, que ocorreu lá em Nova York, se não me engano, no mesmo ano do Ayrton Senna, 1994, Sim, foi isso mesmo? Foi bem isso mesmo. O Senna foi 1º de abril e eu fui no dia 2 de novembro. Olha só. De 1994. Eu tinha as lojas, né? Eu era sacoleira, bombeira. Eu tive 9 profissões, né, Samuel? Foi muito intensa a minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, coisa rara em Curitiba, que os jovens começam muito mais tarde lá a trabalhar. E eu comecei muito cedo e acabei com a passagem do meu pai, eu comecei uma vida totalmente diferenciada daquele que era o meu propósito da minha vida. E com isso, quando chegou nessa época, eu quis ir para Nova York buscar justamente as roupas, porque eu tinha uma loja em casa, mas eu tinha muita clientela do Paraguai, que eu fazia o Paraguai, né, que Curitiba dá 700 quilômetros. Teve 4 anos da minha vida que eu só dormia quinta-feira em casa, para você ter uma ideia. Eu ficava indo e vindo, chegava, vendia, voltava. E com isso eu acabei indo, né, com uma prima, que entrou também com parceria comigo. E quando chegou lá, quando meu pai fez a passagem, que eu tinha 15 anos, eu tive uma dor muito forte e decodifiquei que eu estava com um problema sério no abdômen, mas não sabia que eram cálculos na vesícula, né? E quando eu estava grávida da minha filha, intensificou um pouco a dor e apareceu atrás. Naquele tempo a gente fazia uma gemada, tomava a gemada para fazer um raio-x, para poder aparecer a pedra na vesícula. Você imagina, né? Isso há 32, nossa, quantos anos? Sei lá, eu já me perdi. Bom, aí apareceu as pedras. Então, eu comecei a fazer todo um tratamento e as pedras cessaram. Um pouco antes de eu ir, o próprio médico, que era um homeopata, que eu levava as crianças, o Paul Jacob, ele disse assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com viagens aéreas muito longas, porque pode acontecer algo
com os nossos órgãos, tá? Mas eu nem me liguei nas pedras, porque nunca mais elas tinham me incomodado. Quando eu cheguei, desci do avião, ficamos lá na 3ª Avenida, na casa da Bia, uma brasileira que alugava um quarto, eu comecei já a ficar meio ruim, assim, meio tonta e tal, mas tudo bem, passou, viagem, muito tempo, nunca tinha viajado de avião tanto tempo, e eu sempre tinha medo do oceano, não tinha medo do avião, mas do oceano. Eu acabei comendo uma banana. E era muito louco, gente, porque a banana, todas as frutas dos Estados Unidos, é tudo igual o gosto, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Eu comi aquela banana e fiquei olhando para ela assim, mas que gosto é isso? Foi muito louco. Bom, mas aquela banana gerou um caos dentro de mim. E aí eu comecei a já ficar ruim, daí comecei a me dar cólica, e começou a me dar dores, e eu não conseguia comer, tudo eu vomitava. E fiquei todos esses dias, né? Eu cheguei 28 de outubro, passei o Halloween, que foi lindo, diabruras ou gostosuras, foi lindo o Halloween lá, era um tempo que aqui nem existia o Halloween aqui nas Américas, né, do Sul. E acabei que no dia 2 eu estava muito mal, eu já tinha ido tinha uma médica nefra que ela achou que era um cálculo renal, me deu um remédio, não conseguia comprar, porque lá tudo é por medicação, até anti-inflamatório. Acabou que eu consegui com uma brasileira que morava lá, que era amiga de uma cliente minha, enfim, Deus atuando em tudo, o Criador. Acabou que eu estava conversando com Deus, porque eu escutei a Bia falando com a Maria Tereza, minha prima, dizendo que nós ia fazer, porque elas não tinham feito plano de saúde para mim, nem para ela, porque achava que não ia acontecer nada, que nós ia ter que deixar o corpo lá, porque para transladar era $10 mil. Uhum. Ai, meu Deus. E acabou que eu estava conversando com Deus, pedindo que o dobro da idade da minha filha, Ana Carolina tinha 8 anos, que eu ficasse na Terra. E nisso eu senti como se uma bexiga estourasse dentro de mim, mas isso eu só me lembrei, Samuel, 6 meses depois, assim, nitidamente. Eu acabei saindo do corpo, vi uma esfera aberta em cima, depois eu assisti Ghost e vi que era tudo igual ao Ghost, estava assim, e aí eu comecei a me elevar, entrei, e estava uma legião de anjos, que tinham mais de 3, 4 metros de altura. Anjos não têm asas, é só uma esfera que dá uma luz tão intensa que faz a própria radiação deles, que eles são eletromagnéticos, faz essa conotação. E aquela legião de anjos, e sentado num trono estava Deus, o Criador, com o rosto do meu pai. Mas o meu pai, que já tinha transcendido, do meu lado. E a emoção foi muito grande. Foi muito grande. Com isso, Deus conversa comigo telepaticamente e diz: através do teu discernimento e pelo teu merecimento, tu volta. E eu disse: não. Bom, se eu digo não até para Deus, eu digo não para qualquer coisa, porque escuto não de qualquer pessoa também. Aí meu pai me olhou telepaticamente e diz: escuta, filha. E aí o Criador volta a falar comigo e diz: tua missão nem começou e tu retorna. E o trono dele se afasta assim para trás rapidamente. Meu pai me abraça, me passa um monte de recados que eu fui lembrando ao longo da existência, me leva de volta até aquela esfera e eu retorno e fico plainando em cima do corpo. Nisto, a minha prima entra, me toca e diz: a febre baixou, eu estava gelada, e me cobre, e eu acordei de madrugada toda amarela, os olhos amarelo, toda amarela, sem dor nenhuma, e eu já tinha emagrecido 9 quilos em 4 dias, de tanta dor e só vomitando. E aí acabou que eu retornei, eu fui lembrar dito com detalhes 6 meses depois, no outro dia acordei bem, toda amarela. Ela pediu uma comida especial no Trem Brasil, aliás, na Transbrasil, no Trem Brasil, para voltar. Eu voltei de óculos escuros, chapéu, porque não podia entrar no avião assim, eles iam notar. E voltei, e quando eu fui voltando, eu também não tinha noção. Eu cheguei, ainda coloquei preço na mercadoria, fui direto para o hospital, daí depois voltei para casa. O médico disse: olha, você não está com crise renal, você está com
a vesícula, que deve estar totalmente fora de contexto. Você vai para casa, deita, fica imóvel, e amanhã você vai no pronto-socorro. Era pelo INPS ainda. Eu não era nem SUS, era INPS. Voltei para casa, coloquei preço, chamei as vizinhas, vendi algumas peças de roupa ainda. Sim, louca, né? Aí, no outro dia, o médico começou a fazer o abdômen aqui, enfim, a ecografia. Era um boliviano e ele dizia assim, por Deus, por Deus, por Deus, e chamou 3, 4 médicos. A vesícula tinha estourado. Quer dizer, todo mundo morre em 12 horas. Eu voltei carregando mala, carregando casaco, tirando as malas da Elis Regina da esteira ainda, porque ela não tirava as malinhas dela, baby. Eu tinha mala de 35 quilos, carregando tudo. E aí eles me deixaram imobilizada, não me deixaram nem sair do hospital, só que não tinha leito. E disseram, vamos entregar. E aí, lá no hospital, eu fui operada, eles não conseguiram tirar uma que ficou no canal. Eu fiquei internada com 1 litro, assim, em mim, carregando aquele litro, e fui começando a me lembrar de alguns flashes. E aí, o que aconteceu? 11 dias depois, eu fiz uma endoscópica sem anestesia, porque eu estava pelo INPS. Foi, assim, a parte mais traumática minha. Quando eles tiraram, eu fui para o quarto e disse, vou me dar alta. E aí o médico disse que não ia me dar alta, eu falei, eu me dou alta. Fui lá, assinei um termo, peguei a minha mala, peguei o meu litro, que estava saindo água, e aí o meu marido estava encostando o carro, eu fui para casa, com aquele litro, debaixo de mim mesmo, e fui para casa. E chegando lá, depois de 20 e poucos dias, eu fui no médico, ele tirou e disse, olha, não tem como, e aos poucos eu fui lembrando de toda essa experiência. Tirou o litro, né? Até era o doutor Paulo Negreto, ele disse, ó, se eu não acreditasse em Deus, a partir de ti eu teria que acreditar. E aí ele tirou, colocou um esparadrapo e disse, olha, um curativo, vai para casa e vai fechando aos dias, fica só de cama, e aos poucos vai fechar esse buraco, enquanto isso vai sair muita água e tal. Cheguei em casa, conversei com Deus e disse, aí eu já tinha me lembrado de Deus conversando comigo. Aí eu disse assim, bom, se você quis que eu voltasse e eu obedeci, agora tu me cura. 3 horas depois o buraco estava fechado. Fiquei anos com um saco de gases em casa, esparadrapos, porque eu tinha comprado horrores. 3 dias depois fui para o Paraguai e começou uma nova história. E fui lembrando detalhes por detalhes. Fiz muito tempo depois uma ecografia, tem um pequeno espaço que diz que eu tive uma parada cardíaca, e durante muito tempo eu fiquei buscando esse Deus, durante 3 anos da minha vida, passei por todas as religiões, dentro da cidade de Curitiba, sempre fui católica, apostólica, romana, praticante, catequista, só não fui ministra da Eucaristia, e passei por todas as religiões, até encontrar o Reiki. Fui iniciada no Reiki pelo Uriel Abarca, um mestre que vinha da Argentina, na cidade de Campo Mourão, também uma história maravilhosa. Mas esses 3 anos me fizeram eu realmente entender que o que eu precisava era da energia da liberdade. E num sábado de aleluia, eu retorno para, num domingo de aleluia, num sábado santo, num domingo de aleluia, no sábado sagrado de Deus, agora estou me lembrando de tudo, o padre Raimundo pergunta para mim, filha, que tanto você busca? Eu disse, eu busco Deus. Ele disse, mas tudo que você busca fora está dentro de ti. Sexta-feira Santa, igreja toda de vidro, na igreja da Santo Agostinho, lá no bairro que eu trabalhava, igreja lotada, e ele faz, às 3 horas da tarde, Cristo morre. Nisso um raio de sol entra e bate só em mim. E naquele dia eu entendi que Deus era o sol e que eu tinha que me conectar com o sol. E ali começa a minha trajetória em busca desse sol. Encontrei o Reiki, me tornei reikiana, depois passei vários processos, o porquê do Reiki, e a história ela é simples e objetiva. Se você não acorda, o Criador faz você despertar.
E se você não desperta, ele faz você dormir de volta, porque é as tuas escolhas. Porque para ele importa o que você almeja e quer. Tem um elder encarnado ainda, tem 91 anos de idade, chamado Joseph Rael Biltmentiero, e ele teve uma conexão muito interessante com Deus. Contou a mesma história para mim, contou a história em espanhol, porque nós estávamos no Novo México. E ele contou a história dele quando ele tinha lá seus 7 anos de idade, para 6 para 7 anos de idade, e a história dele era semelhante à minha e tinha a ver com Deus. Vou chegar na pergunta já já. Por que eu estou falando isso? Porque o único detalhe que se modificou da história do Deus desse elder e da minha história de contato com Deus também quando criança era a cabeça de Deus. No caso do elder, era uma cabeça de um ser luminoso que não tinha formas específicas, mas estava ali. E no meu era uma cabeça de leão. Deus tinha a cabeça de leão, ele conversava comigo com a cabeça de leão. Eu com 6, 7 anos de idade. Depois, inclusive, eu vi um filme que falava coisas muito semelhantes a que o elder falou e que o meu, a minha própria experiência também. No seu caso, o que você descreveu Deus como tendo a cabeça, como tendo do seu pai? O que você acredita? Por que será que a divindade assumiu a cabeça do seu pai ali na sua frente e ele do seu lado, inclusive? Por que você interpretou isso depois? Assim, eu entendi quando eu assisti uma novela que era a Luma, que ela caiu no mar e ele foi salvá-la, e ele viu a sereia com a cabeça da mulher que ele mais amava. Como meu pai era o meu Deus encarnado, e eu realmente, para mim, sempre eu me religava a Deus, eu colocava o meu pai sempre. Então, imagine, 16 anos após a passagem do meu pai, eu consegui ver o meu pai na imagem de Deus. Então, eu transcrevi. Então, muitos sinais eu fui recebendo após essa EQM, e muitas coisas mudaram na minha vida, porque eu comecei a buscar aquela energia do sol. E aí eu comecei a fazer um caminho de me encontrar com as deidades e divindades que existiam no planeta Terra. Então, e às vezes, quando eu tenho a projeção que eu saio, eu normalmente vou para as cidades que estão na 6ª dimensão. E é de lá que eu me conecto com a 8ª, que é quando eu recebo tudo aquilo que eu, como humana, aliás, tentando ser humana, porque somos animais humanos, tentando ser humanos, posso realmente me moldar e me melhorar a todo dia. Porque quando eu encontrei Cristo, que não foi na Igreja Católica, eu nem gostava de ver ele crucificado, nada, eu encontrei Cristo, não o Jesus, o Cristo. Quando eu encontrei ele, quando ele apareceu para mim, a primeira vez, foi no Recanto do Sol, em Joinville, no ano de 2003, ele apareceu justamente no quadro que tinha do lado da cama dos meus pais, no Monte da Oliveira, ajoelhado com o manto verde, e ele me olhou, e ele disse: o dia que você me ver, você se verá. Então eu comecei a seguir os passos dele, não religiões, e sim a palavra religião, que quer dizer religar-se ao Criador. E também quando eu entendi que não era Deus o nome do Criador, era Criador primordial, foi com os Pleiadianos, no livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara, e num grupo maravilhoso que nós temos juntas, são mulheres que se reúnem para estudar esse livro, já há 4 anos, e que nos dá realmente o entendimento do quanto somos essa família de luz estelar se reencontrando na Terra. Tanto que quando eu cheguei aqui na tua casa e passei nas samambaias, eu disse: meu Deus, os devas dessa planta já tira tudo que está grudado, já vai limpando tudo, chovendo, e aquela energia linda assim chegando aqui nesse templo, que isso aqui é um templo, gente. Isso aqui é um templo, esses livros aqui, cada um conta uma história. E eu digo que eu nunca conheci alguém, a não ser o meu mestre na Terra, que é o Wagner, né, Borges, como você e ele, que são pessoas de um conhecimento que transcende. Porque eu não sou de ler livros, eu sou de tocá-los e abrir na página que eu preciso. Então, eu nunca consegui ler, porque eu sou muito visual e auditiva. Então, eu não sou sinestésica. Mas, cada vez que eu sinto o livro, eu consigo trabalhar essa energia. Então, quando realmente eu estive em conexão com o Cristo,
e ele me disse isso, buscai a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo e te liberta. Eu disse, eu tenho que me conhecer. E a cada pessoa que eu encontro, eu me vejo uma parte. Até naquele que mais me incomodava, hoje ninguém me incomoda. Com a graça do Criador, eu estou liberta. Mas a todos que me fazem, ou aquele que eu provoco, eu sei que eu estou trazendo algo. Então, é como ele disse, a tua fé que te cura, né? É a tua fé que te cura. Então, tudo está dentro, nada está fora. Que é realmente, este ano, está nos pedindo isso. O efeito toroide, né? Que está aqui na capa do planner, né? Está mostrando realmente você se conectar com o teu coração, que tudo que chega para você, Samuel, para mim, para Fernanda, e para quem está nos escutando nesse momento, é porque você atraiu. Então, a primeira coisa, nunca reclamar. Nunca. Porque é você que atraiu, é entender o teu momento desse poder de atração. Tanto que no teu livro dos xamãs, que eu comecei a ler, que eu ganhei do professor quarta-feira, quando eu abro o livro, que eu abri, cai justamente na lei do pertencimento, a 7ª do coiote, que você começa a escrever. E eu disse, meu pai, é a lei que mais nós temos que trabalhar nesse período deste ano de 2026. A que tribo você pertence? O que você está fazendo com você? O que você está tentando engolir que não é mais teu? E o que você está se impondo que você não faz parte? Já divaguei demais, né? Tá ótimo. Antes ainda de falar aqui do plano, eu lembrei do nome do filme, que conta a história semelhante à minha e do George Orwell. A Chave do Sucesso, com Danny DeVito e Kevin Spacey. Em inglês, The Big Kahuna. Kahuna. Depois pesquise. E aí o Danny DeVito é que conta a história na varanda de um apartamento. E esse filme é bem interessante para as questões religiosas, porque ele fala de uma comparação entre o comércio, empresa e religião como sendo sistemas semelhantes e também tolerância. Bem interessante. Esse Como é o nome? Aqui no Brasil saiu como A Chave do Sucesso, e em inglês The Big Kahuna. Kahuna, muito bonito. E aqui você fala do toroide, né, que está aqui na capa do Planner, Planner 2026. As pessoas conseguem também adquirir esse? Fala um pouquinho qual é o que é um toroide e qual é o propósito também desse Planner em termos de sintonia e de conexão. O toroide é aquele círculo gigantesco, uma forma geométrica belíssima, que ele parte de dentro para fora e faz toda a conexão com o cosmos e o universo. Então, é a estrela guia, que está dentro do teu coração, eleva-se numa frequência máxima e faz com que isso você expanda e conecte-se com a tua fonte interior. Nessa tua fonte interior, você faz uma expansão, um crescimento e um ponto de atração, que é a lei da causa e do efeito. Quando você se conecta, a luz revela o caminho. Então, quando você se conecta com a tua luz interior, é a própria luz tua que vai te mostrar o próprio caminho. Então, não é o outro que te mostra o caminho, é a tua luz interior. E o restante nasce do movimento. Então, quando você se coloca no caminho, o caminho te revela. Então, você mesmo faz o movimento e é aquele efeito do abaloamento, né? Que você vai crescendo e fazendo essa própria revelação. O Planner, ele é para você dizer, principalmente esse ano, que é um tempo para mim, que é uma plataforma, inclusive, que a gente tem, né, para que você possa buscar diante da empatia e da sintonia que você possa ter com a minha presença, com a minha alma, com o meu espírito, né, e revela também todo ano, como é esse ano. Esse é o ano do arcanjo Samuel, do anjo Caliel, e aí você tem mês a mês o que você vai fazer com a tua energia. Então, esse mês de janeiro, que o ano, dizem assim, né, principalmente o brasileiro, que o ano começa depois do carnaval. Não, esse ano começou dia 2, sexta-feira, acabou o sextou, gente, dia 2, sexta-feira, começou o ano, as pessoas estão já cansadas, as pessoas parece que não estão dando conta, parece que 2025 nem terminou, já está embarcando no próximo, já entrou no trem e vamos todo mundo junto. Porque é o ano da coragem. E a frase principal é: transforme seus sonhos em ação.
Essa é a frase do 2026, porque ele é um ano 46, aonde o 4 impera: trabalho, organização, metodologia, propósito, conexão com o teu coração, abrangência do todo, o movimento que você está, e assim sucessivamente. E você pode planejar o teu ano, fazendo todas as tuas anotações. Tem também a lua fora de curso nesse plano, sabendo realmente o momento certo para você iniciar coisas novas, dar início a novos projetos, saber que quando a lua está fora do curso, é um período onde as tuas emoções estão descompensadas, não vai ser assertivo, está aqui todos os meses, dia a dia. Então, é um direcionamento para que você possa realmente acessar e entender o mês. Daí tem o incenso do mês, a flor do mês, a cor que você deverá imperar mais, tudo baseado nos números a qual eu me considero uma decodificadora. Por isso que a gente colocou assim, decodificadora de almas. Gostei. Porque cada número tem uma alma, né? Tem uma conexão, um signo, um espírito, uma energia. Um arquétipo. Nossa, os arquétipos são maravilhosos. Maravilha. Antes de continuar aqui, vou colocar aqui embaixo aqui para vocês verem. O Instagram da Tânia Bailar está aqui, olha, para vocês adquirirem. Tânia Bailar no Instagram, porque aí vocês conseguem adquirir aqui esse planner. Ficou muito bonito. Muito bem diagramado. Foi a Fernanda, a cérebro, né? Porque eu sou a Pink e ela é cérebro. E aí ambas vão dominar o mundo. Que legal. Olha aqui o planner, você consegue nesse Instagram aqui. Tem o canal do YouTube também. Canal do YouTube, que é o mesmo também. Isso. E é muito bonito mesmo, muito especial para você ter aí, para abrir todos os dias e entrar na sintonia das realizações para 2026. Eu vou voltar aqui no tema da EQM, que tem um ponto interessante para a gente trazer uma reflexão. Na sua opinião, cada vez que a gente dorme, estamos morrendo e renascendo numa experiência de quase morte na manhã seguinte, quando o sol nasce? Sim. A cada noite que você desliga-se do corpo e teu cordão de prata, como fala muito nas viagens espirituais do nosso mestre Wagner Borges, você morre. Então você realmente se desliga, tanto que você sente o frio. Quando você acorda de noite, pode estar calor, você sente aquele friozinho. Quando você tem o desdobramento, você parece que encaixa, parece que dá aquele solavanco. E o teu espírito vai direcionado àquilo que você tem de propósito, né? Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado aonde dormimos, a nossa cama, o travesseiro é super importante, muito importante. E também direcionar aonde você quer ir. Então, se desligar das redes, dos teus olhos, aquelas telas, né? Ler o livro é tão importante antes de dormir, fazer as tuas preces, as tuas orações, porque assim você faz esse desligamento. E quando você acorda, a cada amanhecer, vem uma página em branco. Você pode mudar tudo, porque você renasce a cada nascer do sol, a cada acordar, você renasce. Isso para mim é vida. E o dia que eu entendi isso, eu posso mudar todos os dias. Por isso que eu digo que o choro é o xixi da alma e é o barro que se modela. Então, por que nós somos feitos do barro da terra, né, Samuel? Então, nós podemos nos moldar a cada instante. E as pessoas rígidas, elas quebram. Elas quebram. Tanto que quebrar um dente está salvando, porque eles são fusíveis. Quebrar um osso é o maior alerta de que você está na marginal da marginal da marginal da marginal da tua vida. Quando você quebra um osso ou um dente, acorde. Você está muito longe do caminho original. Uhum. Sabe que só fala de nascer, né? A gente até pegou um livro dele aqui, o Avanhoff, que ele todas as manhãs, antes do sol nascer, eles davam uma prática de panirritmia, que era como se fosse a saudação do sol dos hindus, e que nós somos filhos desse
sol por detrás do sol. E estamos aqui para construir uma civilização solar, para brilhar, né, para trazer esse brilho de conexão. E outra civilização que também tem a ver com essa questão do sol, assim como os ensinamentos da Van Hoff, é onde você esteve, né, recentemente, que é o Egito. Como é que foi essa experiência lá no Egito? Você sabe que eu fui para o Egito em 2016, no portal 999, com o Matias Stefan. Eu fui a 87, número 87. Eu fazia parte do grupo. Naquela época eu estava com 130 quilos, eu já usava a Genoveva só. Então eu sempre estava atrasada no grupo, e atrasando o grupo. Estava eu e o... Ai, como é o nome dele? É um menino lindo, né? Xavier? Félix. Nossa, ele era lindo. Lá do Chile. Então era eu e ele também ele tinha sofrido uma paralisia e tal. Nossa, mas foi um trabalho lindo. E eu vim do Egito com uma imagem totalmente distorcida. Tanto que se me perguntavam, o que você gostou do Egito? A plantação de tâmaras que não me levaram. Que eu só vi dentro do ônibus passando. Eu fiquei com aquela coisa. Tudo bem, as imagens, tal, as pirâmides, entramos na pirâmide, eu fiquei sentada na porta, na Câmara do Rei, eu era Antártica, representava a Antártica, entoando os mantras 2h30, fiquei ali, tive desdobramentos, fui para baixo da pirâmide e tal, tudo bem. Quando nós saímos da pirâmide, ficamos em frente à Esfinge, dentro da Esfinge, eu fui para dentro dos corredores, vi os túneis vi como realmente Jesus caminhou na Terra dos 12 aos 30 anos, ele caminhava por todos esses túneis se conectando, vi a civilização que habitava dentro da Esfinge, conversei com o Matias na hora, tá? Porque nós paramos os 99, né? E ele me olhou e disse, o que você viu? E eu falei, foi assim uma experiência única, tá? Mas eu não me senti em sintonia com o Egito. Não me senti. Eu senti nesse dia na Esfinge e me senti quando nós estávamos no deserto, passando pela plantação de tâmaras e vi aqueles cemitérios enormes que tem no deserto, que a gente ia distante, muito distante, e sentia a conexão com quando a gente foi nas ruas e eles cantando, e eles gritavam. E vi que não tinha mulheres, que tinham só com as suas burcas, mas todo lugar só os homens trabalhavam. E eles nos assustavam com relação a isso. Bom, passou-se os anos, fui em conexão com o Matias uma outra vez também, estive em conexão com ele em 2011 em Erx, quando a gente foi no portal, também no portal 111111, e com isto, as pessoas que caminham comigo sempre diziam, Tânia, se você for para o Egito, eu vou contigo. E daí surgiu, um dia nós estávamos programando a viagem do portal 999 de novo, eu acordo, véspera da palestra de 2025, 2024, porque foi o ano passado, e eu acordei com um ser do lado da cama, me acordando e dizendo, no dia 9/9 do ano 9, você estará onde esteve há 9 anos atrás. Era Totti. E me mostrou o Anki. E quem me mostrou o Anki Totti foi o professor, numa palestra lá no Semeando Luz, em 2016, em março de 2016, por isso que eu fui com o Matias. Tá, até aí tudo bem. Bom, acordei e disse para Fernanda, nós vamos para o Egito. Tá louca? Imagina, uma viagem para o Egito. Tá pensando que é assim, vai para o Egito, pega um aviãozinho e vai para o Egito? Você tá louca? Nós vamos para o Egito. Pode anunciar na palestra que nós vamos no Egito. 9/9 de 2025 é o 9, nós vamos para o Egito. Bom, essa viagem se formou em 3 dias, porque eles me deram 15 pessoas. Em 3 dias tinha 15 pessoas inscritas, uma viagem que para ir para o Egito é 30 mil reais, você não vai por menos, porque a gente foi pela, como é que é? United, não sei o que lá,
eu queria o melhor lugar, ir por Dubai, fazendo a conexão, eu não podia ir pela Europa, estava tudo determinado, e tudo bem centralizado, porque a gente precisava chegar em bens, e com certeza, 2 meses antes fechou os aeroportos da Europa, foi tudo bem sinalizado. Bom, o que aconteceu? Aí eles me disseram, você pode colocar mais 6. Já tinha 5 pessoas esperando. Entrou os 6. Aí, de repente, tinha mais 6 pessoas esperando. E daí eles disseram, agora você só pode ir com 27. Então, você só pode colocar mais 3. E aí entrou 24, mais eu, Fernanda e Antônio, meu filho, para ancorar a energia, e fomos para o Egito. E lá eu vi o Egito. Lá eu senti o Egito. Começamos com o Egito atual, passeio em dunas, vendo realmente o cemitério das baleias, o novo local, conversando com eles, indo na Lagoa Encantada da Cleópatra, tomando o banho, fizemos a comida com a fogueira à beira da Lagoa Encantada, e eu não sabia, Samuel, aquele era o dia do eclipse total, e nós estávamos lá. Eu não sabia desse detalhe. Eles me falaram lá, quando eu estava lá, e nós presenciamos o eclipse total na beira da Lagoa Encantada da Cleópatra. Foi assim, dos deuses. E nós vivemos o Egito que eles vivem hoje, comendo aquele galetozinho, eu não, mas quem comia, comendo com a mão as saladas, e assim vivemos. Depois disso, nós fomos para o Antigo Egito, e depois nós fomos para o Velho Egito. E aí eu fui resgatando toda a energia. Entramos na madrugada na pirâmide, fiz a iniciação de reiki dentro da pirâmide. Foi divino. Porque o reiki começou no Egito. O reiki é do Egito. O mestre Usui só trouxe ele depois, mas foi todo de lá. E o Egito foi o Egito. Agora, dia 10/10, nós vamos estar lá de novo. 10/10. Olha, já sabem, ó, 10/10 está de novo. Ué. E corre porque vai dar 9 de novo. Olha, foi assim uma experiência linda, e realmente lá tudo é vibrando o sol. Olha. E é onde nós somos esses seres solares, como fala a Vanhov, que realmente eu saúdo o sol todos os dias. E eu digo, tá, Samuel? Se a pessoa quer realmente se reconectar consigo, esteja em pé, na vertical, todos os dias antes do sol nascer. Antes do sol nascer, não importa se você mora aqui, na cidade do cimento, você saiba onde nasce o sol da tua casa, se conecte com ele e olhe em direção a ele. E o raio azul dele nos primeiros, mesmo que não esteja ele vivo, mas ele clareou, você começa a não ter doenças nenhuma. Fantástico. Mais uma prática para vocês se sintonizar, além daquela que está no planner, para vocês ter conexões, e já uma chamada, hein? Egito 10/10 de 2026. Que é um 10. Quem sabe na próxima vez aqui a Fernanda tem até o microfone para contar a experiência dela também lá, né? Uhum. Ela vai contar as conexões, já que é o Pink e o cérebro, então tem visões para serem compartilhadas. Você falou sobre Herx, eu até anotei aqui que você falou sobre Herx. Qual a diferença, nessas outras experiências, viagem, né? Qual a diferença da cidade, o que é a cidade de Aurora? Primeiro, acho que essa é uma boa pergunta. E qual a diferença de Aurora e da cidade de Herx, lá na Argentina? Nós temos 3 pilares de sustentabilidade, que é Aurora, em Salto, nas termas de Daima, no Uruguai, que está a 4.500 metros de profundidade, que é a cidade dos cristais, que é o cristal rosa e o cristal de quartzo branco, onde os seres são etéricos. A cidade de Herx está a mais ou menos 9.000, tá?
e ela é o encontro dos remanescentes cósmicos siderais. Ali as naves vêm, os seres vêm de outras esferas, ficam ali, não nascem na cidade, diferente de Aurora, que nascem diretamente para fazer a sua experiência como seres etéricos. Em Erx, é muito diferente, que fica na cidade de Capilla del Monte, Principado de Córdoba, na Argentina. A primeira que eu fui foi em Erx, 2004, com um grupo. Depois eu fui em 2005 para Aurora. Mas em Erx é peleia. Em Erx é, vamos lá, pau, pau, pedra, pedra. Na cidade, em 2004, quando eu estive lá, existia os cachorros, todos tinham olhos azuis, eles caminhavam na rua, eles pulavam na gente, colocavam as patas e olhavam dentro dos olhos. Eram os seres. Existiam seres assim de 1,90 m, 2 metros, que caminhavam esquélitos e eles não olhavam para lugar nenhum. E os seus olhos eram bem diferentes. 2004. Depois houve um processo muito forte de brigas externas na cidade, como bons argentinos, peleadores, né? E colocaram o carnaval ativo com os seres, com os ETs, e aí houve um processo muito difícil na cidade. Mas a cidade, ela te revela o teu lado sombra. Você brigando com a tua sombra. A Aurora é cura da tua criança interior, é onde eu vou e ativo a chama trina. Essa vai ser a minha 34ª viagem para a Aurora. Em 17 de maio está saindo um grupo. 17 de maio nós estamos levando um grupo, tá? São a reconexão com o teu fractal divino, aonde você sabe aonde você precisa trabalhar como o teu desenvolvimento aqui na Terra humano. Já Erx é uma conexão das estrelas e fractais da onde você veio, uma conexão com naves, com espaços. Já fazem 3 anos que eu não vou para Erx, por causa dessa... quando eu sinto o chamado, eu vou. Por enquanto ainda está suspenso. Mas eu fui para Talampaya, vai fazer 3 anos. Fui para Talampaya, que é a cidade perdida, que é o encontro, que fica perto, 300 e poucos quilômetros de Erx, e foi a última vez que eu fui com um grupo de mulheres específico para fazer uma ativação do sagrado feminino. E aí eu trouxe realmente, porque eu sempre digo que as terroristas que acabam com o planeta Terra. Então eu preciso salvar os meninos cuidando das mulheres, né? Porque realmente, né? É lógico, Samuel. É as terroristas, né? As terroristas que, né? Bom, então, Erx. Depois nós temos Midtland, que eu já fui 3 vezes, que é na Ilha do Sol, que fica a mais ou menos 15 quilômetros de profundidade, 15 mil metros, né, de profundidade, que é a cidade mais sagrada. Essa realmente, para você chegar lá, é a sutileza do ser. A última vez que eu estive lá foi em 2012, depois não retornei. Era para eu ir o ano passado, não tive autorização. Era para abrir esse ano, não tive autorização. E esse ano, então, nós vamos para o deserto de Atacama, fazendo toda a subida das cordilheiras e descida, que para mim é a viagem mais impactante, passando por Corrientes, Salta, depois Jujuy, Pumamarca, entramos daí nas Salinas, né? E vamos até o deserto de Atacama, fazemos todos os geysers, fazemos toda a energia das águas termais e retornamos à essência do barro onde fomos feitos. Aí você vê de como você é constituído. Então, é uma reconexão com a tua escolha ao voltar à Terra. As pessoas voltam outras porque é muita responsabilidade. Aí você retorna, que será em setembro. Ainda estamos, porque eu ia agora em abril, mas eu cancelei, vamos só em setembro, que serão viagens diferenciadas para que as pessoas se conectem com vocês mesmos. Que lindo, olha aí, maravilha, essas conexões todas em loco, né? Porque aí realmente lá, sentir, perceber e estar no lugar, né? Vou aproveitar. Olha lá, que interessante. Entra, mas você realmente encarna a energia de conexão, né? Por falar em cidades, você entende e compreende essas formas e esses locais, até como sendo
sendo centros de energia. E na sua percepção, onde estão localizados esses chakras do planeta? Agora há pouco você respondeu os 3 pilares desse trabalho que você vem desenvolvendo, né, desses 3 pilares. Mas e os chakras? Como é que é para você? Como é que você entende? Ou se você tem essas sintonias e estudos com os chakras planetários como centro para o desenvolvimento do processo evolutivo? Eu tenho uma conexão muito forte com as cidades. A 4ª eu estive próxima também, que é aqui no Brasil, que ainda não está totalmente pronta, mas na Serra do Roncador. Eu estive também com 17 mulheres, levando-as para fazer essa reconexão. É um lugar, assim, divino. Estive no portal de 8/8/2024, que era um 8. Estive lá também. Eu procuro os portais de ativação. E no Roncador, na ponta do Roncador, nós todos lá em cima, escalando, numa linha reta é a cabeça da esfinge. Numa linha reta. Então, tudo está interligado pelos túneis subterrâneos que eu realmente vi. Então, sinto que a Cordilheira dos Andes é a força maior dos chakras do planeta Terra, por isso que subir as cordilheiras e baixar te dá uma elevação muito forte, principalmente no sacro. Quando eu estive no Perito Moreno, em Calafate, e no Ushuaia, né, Ushuaia, né? Agora me perdi, eu fui lá no Farol do Fim do Mundo, eu senti a conexão de desdobramento de saída do corpo muito forte, mas eu sinto que a nossa força maior começa fortemente quando você entra e adentra lá embaixo, no Chile, subindo, passando daí sim pelas ativações das 13 frequências que termina lá em cima nos Estados Unidos. Então nós temos o Monte Satya, um dos pontos de elevação também fortíssimo, que é de Telos, que é uma frequência que está muito ativa hoje no planeta, e temos a frequência de Saint Germain, que também está abrindo um canal de conexão, como nós temos no templo em Taiwan, que nós temos o templo de Quan Yin, que também é uma conexão fortíssima da força cósmica. Então, tem vários portais de ativação, mas nós temos aqui, muito próximo, nós temos no Rio Grande do Sul, portais de ativação, temos quando Brian Weiss esteve ali em Joinville, numa profundidade incrível, onde ele escreveu o livro, um dos livros dele. Então, nós temos vários pontos de ativação, mas qual é o maior ativador? É o teu coração, é onde você sente algo diferente. É quando você realmente diz, o que eu estou sentindo agora? Às vezes é na Praça da Sé, às vezes você está dentro do metrô, e de repente você sente um clarão e do nada você tem essa tua sensibilidade. É no olhar de uma criança. O que é o teu filho? Meu Deus, que coisa mais linda. Ele me recebendo aqui, e querendo ficar pertinho, quer dizer... Tomando água de coco. Tomando a minha água de coco, e feliz da vida que ele queria tomar a minha água de coco. Então, é nas crianças que estão chegando, né, Samuel? São seres maravilhosos, que estão trazendo um conhecimento milenar. Então, é aonde você se conecta, né? É um trabalho lindíssimo de conexão. Você tocou no assunto que eu ia até fazer a pergunta, você já começou a falar, né, que você está falando da Terra do Roncador, e eu ia falar exatamente disso, né? Que se você vê essa relação entre a Terra Oca e esses túneis subterrâneos onde Jesus caminhou aí dos 12 aos 30 anos, né? O que você pode falar mais sobre essa caminhada de Jesus, Terra Oca, e essa possibilidade de sintonizar por essa caminhada transformadora? Eu tenho isso é meu, tá? Vocês não precisam acreditar nada do que eu falo, sintam. Se tocar no teu coração é porque há uma empatia, uma sintonia. Se não, deixem as coisas passarem e busquem se encontrarem realmente com a sua tribo, né? Então, eu tenho uma sintonia muito, mas muito forte de que não sou árvore mais, mas vim para cuidá-las, né? Já fui um animal, já fui mineral, já fui vegetal e já fui um animal. Estou nessa transição de animal humano para poder ser humano.
Nessa transição, eu digo que eu não tenho raízes, que nós somos caminhantes. Nós precisamos ir, conhecer, cheirar, tocar, ver, sentir. E cuidar principalmente da nossa parte mais intensa, intrínseca, Mãe Terra, xamânica. Então eu digo que dentro dos povos originários é que nós vamos encontrar tudo o que necessitamos. Por isso que temos que cuidar muito dos povos originários, que é isso que mais me entristeceu quando eu fui para a Argentina em busca das Mati, dos Mapuche e dos Cometingões, e não encontrei nenhum Mapuche, tinha no Chile. Tive que atravessar a fronteira, estar numa colônia de Mapuche, encontrei uma Mati e voltei. Porque quando eu subi o Passarijo, que eu caí, e eu comecei a falar em língua Mapuche, eu comecei realmente a passar a mensagem para quem estava ali que eu precisava ir. E eu fui. E não encontrei. E nessa energia que eu fui para as terras das árvores gigantes, que eu vi as queimadas, que eu chorava, porque eu dizia que a Argentina não era mais dos argentinos, e ela está vendida, e eu chorava, porque eu sei o quanto a Argentina, eu conheço quase toda a Argentina, eu sei o quanto a Argentina é importante para o planeta, principalmente as suas raízes e a sua ancestralidade. Eu digo que nós temos que salvar. Ainda a sorte que no Brasil nós temos ainda povos originários que não foram nem acessados ainda, que estão super preservados. Eu dormi, quando eu fui para o Roncador, a primeira vez, com a Carolina, eu dormi com uma tribo, tá? Eu dormi com eles. E é incrível a energia que eles têm, aquelas crianças pulando na água, subindo na árvore, se atirando, é outra energia. Então nós temos que cuidar deles, nós temos que preservá-los, porque a hora que eles forem, nós também vamos, e de uma maneira trágica, de uma maneira muito trágica. Por isso nós temos que preservar as árvores, preservar o contato, preservar a natureza, preservar os rios, cuidar do lixo. Gente, Samuel, as pessoas têm que cuidar do seu lixo. Quanto lixo a gente produz, e não só o lixo orgânico aqui, né, o lixo, mas o lixo mental. Nós temos que cuidar desse lixo, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nós temos que cuidar da nossa existência. E cuidar de quem? Das crianças. Nós temos que cuidar dessas crianças. Mas os pais adoeceram. Eu digo que eu quero montar muito uma escola de pais. Os pais precisam de ajuda, porque eles não sabem como lidar, né? Então, quando eu fui para o Roncador e eu vi as cidades, eu fui para esse lugar, eu vi a terra oca. Eu sinto a terra oca. E esta terra, dentro dela, tem vários portais. Múltiplos portais. A Terra é o coração da galáxia, local. Ela nunca vai acabar. A raça humana, sim, né? Muito bom. Por falar em salvar, onde é que fica a quarta cidade intraterrena no Brasil? Inclusive que dizem que é o local onde o Brasil pode salvar o planeta. Barra do Garça. Aonde tem uma tribo que cuida desse local e que ninguém entra. Mas é lá que está. É lá que está a energia maior. É no paralelo 14 entre Cavalcante e Alta... Como é que é? Aquela cidade? Cavalcante... Alto Paraíso. Entre Alto Paraíso e Cavalcante, estávamos eu, Fernanda, dirigindo uma 4x4 lá, com mais duas amigas, e nós fomos para Cavalcante conhecer uma menina linda que tem uma história divina, conheci várias pessoas lá, vimos várias naves, nos conectamos com vários seres, e no paralelo, eu só disse, pare o carro, descemos, tinha uma plaquinha lá, paralelo 14. Maior cristal de quartzo rosa do mundo está ali. E aqui pertinho nós temos onde nós temos uma conexão belíssima, Atibaia. Atibaia é uma cidade que contém uma conexão belíssima com intra e extra. Muito forte. Muito forte, tá?
E nós temos esse cristal de quartzo que vai salvar a humanidade. Chapada do Guimarães, Chapada Diamantina e Chapada dos Veadeiros. 3 portais ativos na Terra. Jalapão. Jalapão? Ou Jaguarão? Como é que é o nome? Jalapão. É fantástico. É bonito. Mato Grosso. É o centro. É a vida. Espírito Santo, nós temos pedras ali que estão destruindo tudo, mas tudo bem. A gente entende que é o humano animal ainda que está tentando ocupar o seu espaço e quebrando tudo. Mas, vamos lá. Eu tenho esperança, tá? Sim. Samuel, eu tenho muita esperança. Muita. Você não tem ideia. Você citou agora há pouco, né, sobre avistamentos, percepções também dos interterrenos, mas você já teve experiência de adentrar, de estar dentro de uma dessas naves de cristal? Foi uma experiência mais para aquela evidência, ou mais para a experiência fora do corpo, ou foi em loco? Como é que foi a sua percepção? Eu estava perdão. E em relação ao tempo, como é que é o tempo também dentro dessas naves? 3 horas nossa é 3 minutos deles. 3 horas nossa, 3 minutos? É muito forte. É muito forte. Eu estive em Candelária, o projeto Águia Dourada, foi onde comecei. Aliás, a primeira vez que eu fui para uma nave, eu estava em Joinville, num projeto também chamado... eu tenho um problema sério, eu não gravo data e nem nome, porque eu sou número 3, muito número 3. Mas eu sei a história toda. Mas os portais ela grava todos, vocês viram, né? O portal grava todos. Todos. Aí não tem problema nenhum. E números também, mas assim, não gravo datas. Então, eu estava nesse local, conheci o Valcides, que me levou para o projeto Águia Dourada, tá, dos irmãos Valdez, não sei se você conheceu, e eu estive em contato com eles, e daí eu fui parar em Candelária, tá? Eu vi a nave, eu estava sozinha, a nave desceu, e eu disse, eu não posso ir. E isso lá em Joinville. Depois eu estive daí em Candelária no Carnaval, dia 23 de fevereiro de 2004. Eu estava em Candelária e eu estava me comunicando com a nave com uma lanterna na barraca. Com a lanterna. Aí ficava tan, 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 e eles respondiam tan, tan, tan. Eu me lembrei do filme e comecei. Aí eu fui anotando todas as informações. Passei um código e passei aonde estava a energia dentro daquelas terras, no rio tal, dentro da tal, e encheu de borboletas azuis, nós entramos, foi muito lindo. Nesta noite, eu me conectei com eles, me passaram as informações codificadas, tá. No dia seguinte, nós estávamos fazendo uma experiência com o crânio de cristal. Então, nós pegávamos um quartzo branco do formato lapidado de um crânio e nos conectávamos com os 13 crânios de cristal, porque diz que é 12, mas é 13. Nessa energia, nós estávamos em conexão e nós fizemos... E eu não consegui sair da barraca, eu deitei no chão, tá? E nisso estava um grupo de Porto Alegre que fazia renascimento, e eu, mais 2 pessoas, eu só conhecia eu e mais a Cetilei, que foi comigo, e o Nassib, que veio de Curitiba, e eu não conhecia ninguém, e o Valcides, que veio de Joinville. E daí tinha esse outro grupo de Caxias e tal, que depois eu fui parar em Caxias do Sul e comecei o meu projeto lá. O que aconteceu? Eu deitei e comecei a ver a nave, e a nave desceu, ficou plasmada, desce uma escadaria, e eu fui relatando. Só que a minha respiração era de respiração do renascimento. Então, tinha esse grupo, chamaram, eu tive uma parada respiratória bem lenta, eu respirava a quase 20 por batimento cardíaco. Então, eu tive essa experiência consciente, mas projetada. Eu subi as escadas, era de cristal de quartzo, rosa. Quando eu entro na nave, ela é toda de cristal. Uma mesa, os seres... tá? E aí tinha cabeças de animais nesses seres, tá? E tinha aquelas de cabeça comprida, mas todos tinham 5, 6 metros de altura. Sentados, aqueles tronos, e eles mexiam, e eles diziam o quanto era importante reuniões como aquela
para que as pessoas pudessem se começar a ligar os filamentos. Então, a cada encontro, por exemplo, que você reúne um grupo e começa a passar o teu conhecimento, existe uma egrégora que se forma e vai ligando o filamento de cada um, por isso que há quebras, às vezes um sai, porque ele não integra o filamento do outro. E os fractais começam a ser ativados. Dentro dos fractais, das 33 vértebras que temos, começando no sacro, trabalhando com a Kundalini, o controle dessa energia eleva a frequência e vai subindo, fazendo com que quando chega no coração, que é o toroide, faça essa expansão e conecte-se realmente com aquele. Então, você passa um tempo preparando as pessoas para saírem da base, subindo os filamentos. Quando chega no fractal da energia do plexo solar, a região do plexo, no chakra umbilical, há a quebra. Então, isso normalmente é uma gestação. Por isso que tudo que é 9 meses, forma-se a energia de uma formação completa. Mas quando chega nos 6 meses, há uma quebra. Ou a pessoa integra ou ela está fora. Aí há uma união, há o filamento e você consegue transcender. Quando você chega no laríngeo, você começa a fazer uma próxima quebra, que é o mais um mês, o 7º mês. No 8º mês, você passa para a terceira visão. Aí você começa a entender o que você está fazendo ali. Aí você tem mais 4 semanas, que é o processo de libertação, de você alcançar a tua ascensão. Então, eles mostraram que grupos, quando se reúnem, começam a formatar. O problema são seres trevosos que chegam para não deixar essa evolução concluir, e começa a haver os ataques. E daí há o ego que impera, e quando a pessoa não transcendeu da região do chakra umbilical para o chakra cardíaco. É essa quebra que há. E as pessoas não conseguem acessar. Então, quando você vai para os portais, quando você vai para as cidades intraterrenas, quando você vai se conectando. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu comecei a falar muitas coisas e houve uma quebra no grupo. As pessoas diziam que eu estava mentindo. E essa renascedora de Porto Alegre, que era uma grande mestra na época, inclusive a gente ficou se acompanhando muito tempo, ela disse que eu fiz um desdobramento fantástico que ela nunca tinha visto. Mas eu fui excluída e disseram que nada daquilo era coerente. Passei as informações para os irmãos Valdez, disse da importância da união dos dois, formatei um contexto, recebi um livro deles que eu tenho até hoje, que eu nem me lembrava mais, me lembrei agora, porque eu sou uma pessoa, Samuel, que eu caminho. Eu estou aqui, daqui a pouco eu não estou mais. Mas eu quero é tocar corações. Como eles mostraram. Muito bom. E deixa o livro para a Fernanda escrever. Faça para ela fazer as formatações bonitas, em formato de livro, pronto, dá o trabalho para ela enquanto você caminha. É verdade, é verdade. Você falou sobre 13 crânios, né? Existe relação também desses 13 com aquelas 13 discos solares que tem sintonia com Lemúria? Todos eles. Daí tem os 13 discos solares, esses eu me conecto mais do que com os chakras. Eu já fui em 7 deles. Este ano eu quero ir em mais 2. E para depois acessar até o ano de... Porque o ápice da nossa evolução começa este ano. 2006. E termina em 2033. Tá? Então, era para começar em 2031. Para 2033 haver o ápice para começar. Antecipou tudo. Então, este ano é muito revelador. As pessoas que estiverem realmente querendo se conhecer, buscar a sua verdade, prosperarem em todos os sentidos, inclusive na materialidade, equiparada com a espiritualidade, vão fazer um caminho muito lindo. Se não,
vai haver muitas quebras. Uhum. Já que você falou de prosperidade, de conexão com essa energia, né, de abundância, qual é o principal, e você também como uma decodificadora de números, né? Primeiro, cada um de nós, então, nós somos uma espécie de código de barras espiritual de conexão, e tem pessoas que têm mais e outras menos tendência a prosperar materialmente, e aqueles que acreditam que têm menos propensão de ter uma ampliação de abundância material. O que pode ser feito? Sempre se colocar à disposição da sua vontade. Então, a pessoa que quer prosperar, ela tem que fazer algo a mais. Muito a mais. Então, por exemplo, se você escolher a profissão de professor, você sabe o salário de um professor. Você sabe que você vai ganhar aquilo, você vai se dedicar, e se você fizer com amor, você vai conseguir, com aquele salário, ter o teu carro diante das tuas condições, ter a tua casa e prosperar e ter uma vida digna e repleta de conforto. Porque você está fazendo com amor, dedicação e sabendo avaliar aquilo que você escolheu ser. Ponto. O problema está nas pessoas terem uma profissão pelo ter, pelo tem que, e não com amorosidade e nem com dedicação diante daquilo que escolhe. Mas esse professor sabe que faz tudo com amor, ama, mas ele sabe que ele pode fazer algo a mais. Aí ele começa no final de semana, dar um curso extra, fazer algo extra, produzir algo extra e acaba entrando até numa mídia social e pode até transcender e começar a ter outras fontes e até enriquecer, como um professor. O que é o sazon é o amor. Se esta energia tiver em tudo que você fizer, a tua prosperidade ali está. Mas as pessoas já nascem predestinadas. A pessoa com os números vibracional, ela já nasce com um predestino, colocando-se à disposição e à energia de estar fazendo com que essa diferença esteja. Tem pessoas que nasceram para ser comandantes e outras para serem comandados. Tem pessoas que nasceram para ter seguidores e outras para seguir. 80-20. 20% dessas pessoas nascem com essa predisposição e predestino de comandar pessoas. Mas para isso tem que pôr amor, não imposição. A vida, ela te pede respeito, ela te pede colocação e não imposição. Então, tudo isso é baseado numa troca e numa partilha. Mas não viemos para estar sós, viemos para estar caminhando juntos. O ano passado era Juntos Somos Mais. Quem aprendeu a fazer isso está neste ano no Agora é Comigo. Este é o ano da individualidade, muito forte, mas agora é comigo, batendo no peito, agora é comigo, mas respeitando o agora comigo do outro. E aí há uma troca e uma partilha. Agora, se você almeja mais e sente que tem capacidade, não é sentar e esperar um milagre. É fazer. É transformar os teus sonhos em ação, que é este ano. É buscar algo a mais. É estar na diferença. É acordar antes do sol nascer. As pessoas mais prósperas do mundo acordam às 4:30 da manhã e começam a escrever, a pensar, a produzir. Dormem cedo. 10 horas da noite já estão acostados, já estão deitados na horizontal, já estão realmente se preparando para que a vesícula vá trabalhar bem, que é às 11 horas, que o fígado, que só trabalha quando você dorme, que é da 1 às 3 da manhã. E aí você tem que cuidar deste corpo físico, com aquilo que você está colocando para dentro. Então, existem números predispostos, sim, e eu posso avaliar isso claramente no código de barras, que eu faço a leitura deles e sei qual o número que vai te colocando em tal destino. Você é um homem que nasceu para ser muito próspero, que a tua missão é o 8, e a ambição caminha de mãos dadas contigo.
E isso faz você prosperar. Só que ele nasce em dezembro, tem que tentar tudo 3 vezes. Então, você tentou uma profissão, não deu, muda para outra. Tentou de novo, muda para outra. Aí ele falou que começou a ser pai tarde, mas você, com certeza, é só no teu 3º, 4º relacionamento que daria certo. Por quê? Porque o 12 faz isso. Então, os números são arquétipos, os arquétipos são reveladores. O movimento deles, se você aceita e faz, as coisas acontecem. Então, é você se entender. Por isso que eu pratico a frase, buscai a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo e te liberta. E pronto. Eu não sou dona da verdade. E não sou a única numeróloga do planeta Terra, nunca a única astróloga, muito pelo contrário. Só que eu faço uma mistura dos arquétipos do tarô com a numerologia, criei um sistema que é a norte terapia e dou o norte para a pessoa. E ponto final. Já que a gente falou de filhos... tem uma conexão interessante que é o sobrenome. Como é que... Porque tem assim, alguns sobrenomes que vêm também nesse código de barra, não bênçãos, mas maldições. Como que através do sobrenome, a gente pode, assim, e com esses estudos em energias, quebrar as maldições familiares provenientes de alguns sobrenomes específicos, Tá. né? Existem famílias constituídas na Terra. A primeira família chama-se parentes. E é entre parentes mesmo. Você vive um núcleo, você aprende, você ensina, você manifesta e você abre o parênteses e vai para a vida. E constitui outras famílias. Correto? Então, essa energia dos parentes está na tua genética. Corpo, estrutura, cor dos olhos, doenças genéticas, mas que você pode quebrar tudo isso a partir do momento que você tem consciência. Consciência próspera. Você muda e molda-se diante da tua consciência, honrando, respeitando e aceitando que foi você que escolheu nascer naquela família. O teu espírito milenar olha para a Terra e diz, estou indo. Quero ser daquele pai e daquela mãe. E se eu não consigo chegar naquele pai e naquela mãe, aqueles querem me adotar, eu vou nascer aqui, perto dele, já para saber que eu vou ser o escolhido e não escolher. E assim você vai montando o teu joguinho da tua colcha de patchwork. Então você volta para a Terra. Quando você honra, respeita e agradece a tua aceitação, você começa a quebrar maldições, trabalhando a energia do perdão. Ho'oponopono. Essa energia, inclusive, é do dia de hoje, do dia 23, né? Do dia de hoje, tá? Fazendo a energia de conexão, você pode mudar toda a tua concepção, toda a tua energia, no momento em que você praticar o auto-perdão. Enquanto você reclamar, julgar, criticar, todos os teus ancestrais, a começar com aqueles que te deram a vida, pai e mãe, você começa a trazer a maldição que estava com o teu avô, com o teu bisavô, com o teu triavô, com o teu tetravô. É você que atrai. Quando você aceita todos, o jeito de vestir, o jeito de comer, o jeito de fazer, o jeito de crescer, o jeito de perder, o jeito de ganhar, você aceitou, você começa a entender o teu propósito na Terra. Para isso tem orações, tem técnicas, tem vivências, tem várias técnicas que foram desdobradas, várias energias que foram mostradas, várias libertações. Mas enquanto você não se aceitar no planeta, não há libertação de nada. Hoje eu vivi isso às 6 horas da manhã, com uma grande amiga que estava passando um problema com o filho, que ela encontrou de novo a droga nas coisas dele. E aí ela tá de mal com ele, ficou braba e tal. Aí eu vi que ela realmente me mandou um áudio, porque era 6 da manhã, mas eu já estava acordada faz tempo, e ela me mandou um áudio. Quando ela me manda o áudio, ela conta, porque meu pai, porque não sei o quê, porque se não fosse a minha avó dar comida para nós, ele gastava tudo em droga, bebida, lá. Eu liguei para ela. Eu quero que você faça só uma coisa. Meu filho, eu te liberto para ser você. Que a minha criança ferida, que ainda não aceitou o meu pai,
que ainda não aceitou tudo que eu passei de dor, de flagelo, de fome, de dor, e que eu não aceitei esse meu pai, possa estar te libertando agora, meu filho. Porque eu já aprendi tudo com o meu pai. Eu perdoo o meu pai. E eu libero você, meu filho. Porque ela não aprendeu com o pai e está aprendendo com o filho. E o filho está vivendo coisas que não deveria estar vivendo, mas como ela ainda não aprendeu. Então, é tudo isso. Então, uma mãe sofre às vezes com o filho porque ela ainda não perdoou a mãe, ou o pai, ou o avô que fazia com a mãe. Então, é tudo entrelaçado. Libera. Libera. É duro? É difícil? Não, mas não é fácil. Sabe que eu me lembrei da minha avó e do meu avô, porque eu aprendi com eles que toda vez que a gente encontrava e toda vez que se despedia, a saudação era bença avó, bença avô, para receber, como lá no Deus que virou a face do seu pai, Deus te abençoe. Deus era a resposta do meu avô, ela desencanou agora nesse ano que passou, e minha avó, que era a mais velha da nossa família, e ela teve 18 filhos. Uau! Minha avó, Santilha, era uma santa, né? 18 filhos. Era uma E eu aprendi com ela essa. E ela gostava muito, tanto que uma das experiências que eu tive com ela fisicamente foi isso, né? Que ela queria que eu a visse antes dela desencarnar. Mas não é esperta, não, eu consegui ainda ver ela desencarnar. Ela já sabia com descendência, tudo mais por lá. Era muito especial. Os olhos dela parecidos com do que você conheceu, do meu filho. Os olhos claros, azuis. Que bom, cada vez que você olha para ele, você vê o reflexo dela, né? É tão bom. É bem bonito. Mas você sabe todas, que eu, Samuel, eu todos os dias, eu digo bom dia, meus filhos por WhatsApp, mando bom dia. Ai. Todos os dias, que Deus abençoe, já vou atender, E todas as noites eu digo, estou indo dormir, que Deus abençoe, que vocês tenham tido um mundo lindo. Porque é isso que pai e mãe têm que fazer todos os dias. O filho te manda um ok, que bom, tá vivo, mandou um emoji. Não é filho que cuida de pai e mãe, é pai e mãe que cuida o restante da vida. Eu quero sempre estar viva para dar para eles isso, e não eu não poder mais fazer isso por ele, tá? Então, é a gente que tem que dizer. E todos os dias é bom dia e todos os dias boa noite. E aí, Deus abençoe. Eu sempre faço isso. Que lindo, olha aí que beleza. Uma prática, aproveitando a modernidade do WhatsApp para mandar as mensagens e boas vibrações, né? Quantas tecnologias que nós estamos hoje que podemos nos beneficiar, né, e que podemos fazer de forma positiva. Nossa. Né? É realmente fantástico. Ferramentas ótimas. Para esse ano, muita gente pulou aí as ondas, fez promessas de conexões, não só para a prosperidade, como a gente falou anteriormente, mas também para relacionamentos. O que você pode falar de dicas para pessoas que querem ter um bom relacionamento, que não precisa, ou se está lá no 12, né, como você comentou aí, que quem tem o 12 tem que ter 3 vezes para chegar. Também é do mês 12. Não é? Dá dicas se tem uma pessoa ter bons relacionamentos. O melhor relacionamento é quando você sabe se relacionar com você. Não tem como você saber se relacionar com o outro se você ainda não sabe trabalhar você, não sabe quem é você, quais são as tuas limitações, quais são os teus desejos, o que você quer para a tua vida. Por quê? São 2 corpos e uma mente. Quando você funde, por isso que é casamento, casar a mente. Então, todos têm que realmente fazer a sua liberdade, ter os seus desígnios, não precisa gostar da mesma comida, mas na mesa tem que ter todos os alimentos que todos gostam. Não, então você vai se submetendo. Quem se submete, se mata. Então, é diálogo em primeiro lugar, é muito diálogo, tá? É muita energia de relacionar a minha vontade com a tua, encontrar um ponto em comum e trabalhar a energia dos valores com os medos. Então, quando você se coloca no fiel da balança e saber que os teus valores têm que estar relacionados com os teus medos, no medo de perder o amor,
você anula os teus valores. E no medo de você enfrentar no diálogo, você também deixa os teus valores de lado. Então, é saber que você tem que ser valorizada, mas muito valorizar. Você tem que amar-se no outro e não permitir, porque ninguém ama ninguém. Eu me amo em alguém. E a partir do momento que você quer só dar o amor, você não recebe. Então, o amor é uma via de duas mãos. O respeito, né? O respeito é a coisa mais importante. Mas quando você se apaixona por alguém, a paixão ela é transitória e ela tem um tempo. Agora, quando você conhece alguém, admira alguém, você começa a amar aquela pessoa. Então, o verdadeiro amor e o verdadeiro relacionamento, o que mantém a união é a cumplicidade, mas o que faz você ter a relação é a admiração. Então, com admiração e cumplicidade, você tem um ótimo relacionamento. Não se anulando, não tendo medos, dialogando e respeito. E neste ano, que é o ano da individualidade, do agora comigo, encontrar alguém é um pouquinho mais difícil. Mas, se você se preservar diante das tuas escolhas e encontrar alguém também que queira caminhar com você na mesma direção, tá tudo certo. Fantástico. Bom, tem um número bastante importante, não foi falado aqui hoje, que é o número 33, que é considerado mágico na Cabala, inclusive tem a ver com a idade de Cristo. O que é que você pode falar sobre o 33, essa energia e essa vibração? Porque também a gente teve episódios anteriores, você pode maratonar, tá? Que é a numerologia mista de conexões espirituais que a Tânia utiliza, é a cabalista, né? A cabalista. Uhum. Fala do 33. Fala do 33, aparece um ser humaninho, né? Olha, o papai! Olha, que amor! Ele quer participar. Total. Total, claro, comunicador. É o filho que tá batendo na porta, gente. É isso aí. O Raul? Raul. O Raul. Com esse nome, comunicador total e prático. Né? E ele é muito direcionado, porque Raul tem a energia 4 na alma, o nome Raul, e ele tem o 12 na estrutura da base. E quando você soma o 4 com o 12, dá o 16, que é o raio caindo na cabeça. Então o Raul, ele põe a mão na cintura e diz, eu quero. Se você não explicar por A mais B mais C 3 vezes, ele não vai entender. Já decodifiquei todos os Rauls do planeta Terra. Por isso que eu amo as letras e os números decodificados. Mas o número 33, na Cabala, ele simboliza tá conectada com o Raul agora. Ele simboliza as 10 sefiras e a não sefira, a 11ª, e os 22 caminhos que liga as sefiras uma à outra, fazendo o número 33. Que, inclusive, os anos de Cristo estão conturbados. Eles falaram que era 33, mas para unir-se nos caminhos da árvore da vida. Existem histórias ainda que não apareceram, as verdadeiras, deixadas nos pergaminhos que estão encontrando-se dentro do Mar Morto, né, lá em Jerusalém, e que vão ainda aparecer para os próximos anos, espero que em 2033 já esteja realmente tudo isso muito sendo revelado. Por quê? Nós estamos vivendo justamente um período onde o número 33 é a energia do 3, a trindade divina, o número da criação, tá? Que nas cartas do tarô é a imperatriz, que é aquela que gesta e cria tudo, duplamente, então ele é um número mestre. Todos os números que se reportam são portais, como as horas, quando você vê, são portais dos anjos te dizendo, faça acontecer. Então, no número 33 é dupla criação, mas na somatória é o número 6, que é a sefira do coração, que é a energia Tífere, que é a da beleza, que é o número que traz a conotação de você sair da tua barriga e do teu umbigo para se abrir para o mundo fazendo altos sacrifícios. É o número do auto-sacrifício. E o que é o auto-sacrifício?
É você, muitas vezes, não estar plenamente feliz, mas sabendo que todos ao teu redor poderão estar, desde que você se sacrifique uma parte tua para nascer o teu verdadeiro ser. Através da abertura do coração, da tua criatividade, do falar com ponderação e se expressar com mais amor. Então, é aonde eles falam que o autossacrifício de Cristo aos 33 era para se elevar a Sefira Keter, que transcende a A1 e que volta e retorna à tua base, que é Malkuth, que é a primeira Sefira, trazendo a Terra para a sua solidificação. Então, é você fazer o retorno de Jedi, que chama, né? É você retornar à tua base, que está no planeta Terra. E aí você faz isso para que você possa se reconectar, transcender da hipófise parapineal, conectada com a flor de lótus de 1000 pétalas, e fazendo que todas as formas geométricas entrem numa sintonia, mas na abertura da sexta sefira, você se reconecte. Lembrando que o terceiro chakra está justamente no plexo solar, no chakra umbilical, sair do ego para a verdadeira energia do coração. Uhum. Você já citou algumas vezes aqui, acho que umas 3 vezes, sobre essa relação do 2033. Qual a importância que começa aqui no planner de 2026 até o planner de 2033? Qual é a agenda de transformação multidimensional que é aguardada e esperada nesses planners? Como nós estamos começando no ano de 2026, o ano 10, que é um 1, nós estamos iniciando um novo ciclo de 9 anos. Então, nós encerramos um grande ciclo que começou em 2017. Então, todo o ano de 2017 vai voltar em 2026. Tudo que vocês viveram em 2017 e colocaram embaixo do tapete, depois eu resolvo, vai vir em avalanche. Se foi bom, vai multiplicar. Se não foi bom, você vai ter que resolver, tá? Então, quando começou 2026, você começa o ano 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 2033 é a última colheita deste ano, para que em 2034 você feche esse ciclo para iniciar uma nova era. Aí vai iniciar realmente a nova era de tudo que é esperado para que a humanidade tenha reconhecido o lado humano. Então nós vamos ter agora esses próximos 8 anos para realmente procurar a nossa espiritualidade, quem somos, trabalhar a nossa alma em conexão, para abrirmos o coração e entendermos o verdadeiro propósito e do que viemos fazer à Terra. Qual é o teu propósito maior? O que realmente você está fazendo aqui? Qual é o teu lado humano? Porque é muito fácil você ligar uma televisão e ver um noticiário, ou abrir o teu celular e encontrar lá no teu Instagram, no teu Facebook, enfim, num canal de YouTube, uma tragédia do outro lado do mundo. Agora, de repente, a tragédia está na tua rua, com uma casa pegando fogo, com uma enxurrada de água passando e levando tudo, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, e de repente você está do teu lado ou dentro da tua casa, tendo que enfrentar a Mãe Terra clamando por espaço. Porque a Mãe Terra está clamando pelo espaço dela, que os humanos invadiram, não cuidaram. Então, tudo isso vai ser para que este ano a gente possa dar uma nova visão holística, uma visão do olo, do todo, para que a gente possa realmente conhecer, se desvendar e fazer a diferença. Fantástico, olha aí. Mais informações assim da Tânia Bailardi, vai lá, acesse a Tânia Bailardi no Instagram, olha aqui, ó, que está passando aqui embaixo para vocês verem, muito fácil de você encontrar. Você pode buscar pelo Planner de 2026, as viagens, as atividades que ela desenvolve, pode buscar também os atendimentos para essa decodificação que ela citou aqui hoje também. Vai lá, procure também pelo WhatsApp, pelo Instagram, que lá você vai ter contato com
WhatsApp e outros números de acesso aqui em Catana Baialard. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa edição de hoje, especial aqui, com nossa querida Tânia Baialard e com a estreia dela na parte técnica, a Fernanda, diretamente do mundo também, né? Porque ela caminha junto, então agora é do mundo, né? Do mundo das conexões. E como eu comentei no início do programa, e se encontrou em Perdizes. Que interessante. Muito bom, agradeço mais uma vez, Fernanda, pela disponibilidade por estar aqui com a gente nessa noite de férias das crianças, então, e os meus técnicos estão, inclusive, de férias, eles voltam para a próxima semana. Então, provavelmente eu vou estar fazendo aqui esse programa, vou estar coordenando com um celular, por conta dos novos horários das crianças na escola, e vai ficar um pouco diferente aqui. Mas continua, aqui no programa Consciência Próxima, toda terça-feira, ao vivo, Wagner Borges, ao meio-dia, aqui no estúdio, toda terça-feira ao meio-dia, e nas próximas semanas também teremos ao vivo o professor Samuel Souza de Paula também, às terças, quintas e sábados ao vivo. E os outros programas, todos eles gravados, como esse que nós estamos gravando aqui com a Tânia Baialard, porque amanhã ela vai pegar essa, porque ela tem asas nas pernas, e quando ela precisa, ela tem também como é o nome das meninas? A Mafalda e a Genoveva, que acompanha também quando ela não está voando, né? Elas voam junto. Elas voam junto. Maravilha, e mais uma vez, Tânia, quero agradecer sua disponibilidade, seu carinho, por trazer tanta sabedoria, conhecimento, experiência, e com essa vivacidade, assim, aqui no Consciência Próxima. Eu não sei que número que é esse, não deu tempo de contar, mas foram várias as vezes que você já esteve aqui no programa. Sim. E eu super, super agradeço. E peço para você deixar, então, a mensagem de encerramento, antes de subir aqui a nossa vinheta. Eu quero realmente dizer duas coisas: coragem e sonhos. E que todos possam realmente ter a coragem de se olhar no espelho, porque esse é um ano de menos para fazer mais. E não desistir, transformando sonhos em ação. E é muito bom estar aqui. É muito bom, Samuel. Você é um enviado. E com certeza tem muitos corações a tocar. Tá? Gratidão a esse público maravilhoso que está nos acompanhando, a Fernanda, ao Raul, que veio dizer: termine o programa porque eu quero meu pai, e está tudo certo. Um beijo no coração.